A sociedade contemporânea frequentemente enxerga a solteirice como uma fase temporária, um período de espera até que se encontre um parceiro para casar. No entanto, essa visão nem sempre esteve presente ao longo da história, especialmente dentro do contexto bíblico. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o casamento era um marco fundamental e ocorria em idades muito precoces, tornando incomum a existência de longos períodos de solteirice. Em contraste, o mundo moderno impõe um intervalo maior entre a adolescência e o casamento, tornando a vida de solteiro uma realidade comum a praticamente todos os jovens. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo. Essa é a única maneira do algoritmo entender que a mensagem de Deus é importante e entregar salvação para mais pessoas. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Essa mudança cultural levanta questões importantes. Qual deve ser a postura cristã diante da solteirice? Como entender o período de espera pelo casamento dentro da perspectiva bíblica? E, ainda mais essencial, a solteirice deve ser vista como uma limitação ou como uma oportunidade. A Bíblia aborda a vida de solteiro de maneira ampla, incluindo tanto aqueles que permanecem assim temporariamente quanto os que escolhem essa condição por toda a vida. Jesus e o apóstolo Paulo, ambos solteiros, trataram do tema de forma direta, destacando que o estado civil não define o valor ou a espiritualidade de uma pessoa. No Novo Testamento, Jesus menciona os eunucos em Mateus, explicando que alguns nascem assim, outros são feitos dessa forma por homens e há ainda aqueles que escolhem o celibato por amor ao reino de Deus. Essa afirmação amplia o entendimento sobre a vida sem casamento, mostrando que a solteirice pode ter um propósito além da simples espera por um cônjuge. Paulo reforça essa ideia em Coríntios, ao destacar as vantagens da vida solteira no serviço a Deus. Ele argumenta que aqueles que não têm obrigações conjugais podem se dedicar mais plenamente ao reino, sem as preocupações naturais que acompanham o matrimônio. Isso não significa que o casamento seja inferior, mas sim que há diferentes chamados dentro do propósito divino. A visão moderna sobre a solteirice difere radicalmente da perspectiva bíblica. Atualmente, a sociedade associa a falta de vida sexual ativa a uma forma de fracasso pessoal, uma ideia amplamente disseminada em filmes, séries e até mesmo no discurso de profissionais da saúde. Ser virgem ou permanecer sem um parceiro por um longo período é, muitas vezes, tratado como um sinal de imaturidade ou inadequação social. Esse pensamento contrasta com a mentalidade dos tempos bíblicos, quando o casamento era um compromisso assumido cedo e não havia um espaço prolongado de solteirice. No contexto judaico antigo, não se casar era visto como algo negativo, ao ponto de o Talmud afirmar que um homem que não se casasse até os 20 anos estaria em pecado. Essa crença reforçava a importância do matrimônio como parte do plano divino para a humanidade. Entretanto, com a transformação cultural ao longo dos séculos, houve uma ampliação do período de solteirice. Hoje, a maioria dos jovens vive longos anos sem casar, seja por escolha pessoal, questões financeiras ou mudanças na estrutura social. Isso levanta a necessidade de uma nova reflexão. Como viver esse tempo de forma intencional e alinhada com os propósitos de Deus? Se a sociedade moderna trata a solteirice como um período de espera ou até mesmo como um problema a ser resolvido, a Bíblia apresenta uma perspectiva diferente. O estado de solteiro não deve ser encarado apenas como uma fase transitória, mas como um tempo com valor próprio, repleto de oportunidades para crescimento espiritual e serviço. A visão cultural predominante hoje associa a realização pessoal ao casamento e à vida conjugal. Filmes, músicas e redes sociais reforçam a ideia de que a felicidade está em encontrar a pessoa certa, sugerindo que quem ainda não se casou está incompleto ou fracassando em algum aspecto da vida. Essa mentalidade cria uma pressão sobre os solteiros, levando muitos a entrarem em relacionamentos sem maturidade ou propósito, apenas para se conformarem com as expectativas externas. Contudo, do ponto de vista cristão, a vida solteira não precisa ser um fardo ou uma espera angustiante. Em vez disso, pode ser encarada como um chamado, temporário ou permanente, para servir a Deus com maior liberdade e dedicação. Ao analisarmos a Escritura, percebemos que há diferentes razões para alguém permanecer solteiro. Algumas pessoas escolhem o celibato voluntariamente, como forma de consagração a Deus. Outras permanecem solteiras por circunstâncias fora de seu controle, seja por viuvez, separação ou dificuldades pessoais. Há também aqueles que estão solteiros simplesmente porque ainda não chegou o momento certo para casar. Jesus menciona essas diferentes condições ao falar sobre os eunucos. Alguns nascem assim, outros são tornados eunucos por fatores externos e outros, por decisão própria, escolhem essa condição por amor ao reino de Deus.
Embora o termo eunuco se refira especificamente a indivíduos incapazes de relações conjugais, o princípio pode ser aplicado de forma mais ampla a aqueles que, por razões distintas, vivem um período de solteirice e precisam enxergar nisso um propósito divino. Paulo reforça essa ideia ao aconselhar os cristãos de Corinto sobre o casamento e a vida de solteiro. Ele declara que, para algumas pessoas, é melhor permanecer solteiro, pois assim podem se concentrar inteiramente nas coisas do Senhor. Essa não é uma regra rígida, mas uma recomendação baseada na realidade de que o casamento traz preocupações e responsabilidades que podem dividir a atenção do cristão. Se todos os cristãos, em algum momento, passam por um período de solteirice, seja temporário ou definitivo, a questão fundamental não é apenas se casar ou não, mas como viver esse tempo de forma significativa. Muitos veem a solteirice como uma espera passiva, na qual o único objetivo é encontrar um cônjuge. No entanto, a Bíblia nos convida a um olhar diferente. O período de solteiro deve ser aproveitado para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Paulo sugere que os solteiros podem se dedicar com mais intensidade à obra de Deus. Isso não significa que o casamento seja um obstáculo à vida cristã, mas sim que a solteirice proporciona oportunidades únicas de serviço e crescimento que não devem ser desperdiçadas. Além disso, a vida de solteiro é um momento ideal para fortalecer a identidade em Cristo. Muitos acreditam que serão completos apenas quando encontrarem um parceiro, mas a verdade bíblica é que nossa identidade e plenitude vem do nosso relacionamento com Deus e não de um casamento. Portanto, o desafio para os solteiros cristãos não é apenas esperar pacientemente pelo casamento, mas sim viver intencionalmente esse período, buscando crescimento, servindo ao próximo e se preparando para qualquer plano que Deus tenha para suas vidas, seja ele dentro ou fora do matrimônio. Se o casamento é uma bênção, a solteirice também pode ser. Em um mundo que frequentemente reduz a identidade das pessoas ao status de relacionamento, viver bem esse período da vida se torna um testemunho poderoso. A maneira como um cristão encara a solteirice pode influenciar aqueles ao seu redor, mostrando que a verdadeira realização não vem do casamento, mas de um relacionamento genuíno com Deus. A sociedade moderna tende a ver a solteirice como um estado de privação, uma falta de algo essencial. Essa mentalidade leva muitos a se sentirem incompletos ou pressionados a entrar em relacionamentos sem propósito. No entanto, a Bíblia apresenta uma visão diferente. Tanto o casamento quanto a solteirice são chamados válidos e podem glorificar a Deus de maneiras distintas. Dois dos maiores personagens do Novo Testamento, Jesus e o apóstolo Paulo, viveram a solteirice de forma plena. Jesus, como o exemplo supremo, não precisou do casamento para demonstrar amor, compaixão e um propósito maior. Sua vida foi dedicada ao serviço ao Pai e à redenção da humanidade. Paulo, por sua vez, via sua condição de solteiro como uma vantagem para se dedicar ao Evangelho sem distrações. Em suas cartas, ele aconselha aqueles que podem permanecer solteiros a considerar essa possibilidade, pois lhes permitirá servir a Deus com maior liberdade. Isso não significa que todo cristão deva evitar o casamento, mas sim que a solteirice pode ser encarada como um tempo valioso para a missão e o crescimento espiritual. A questão não é apenas se alguém permanecerá solteiro ou não, mas sim como viverá esse período. Para aqueles que desejam se casar, a solteirice deve ser um tempo de preparação, e não de frustração. Muitos entram no casamento esperando que o cônjuge preencha vazios que só Deus pode suprir, o que acaba resultando em desilusões. A melhor forma de se preparar para um relacionamento futuro não é buscando freneticamente um parceiro, mas sim amadurecendo emocional e espiritualmente. Desenvolver uma vida de oração, servir à igreja, cultivar bons hábitos e fortalecer o caráter são atitudes que trarão benefícios para qualquer futuro casamento, caso ele aconteça. Para aqueles que sentem o chamado ao celibato, seja temporário ou definitivo, esse período pode ser aproveitado para um serviço ainda mais intenso ao reino de Deus. A liberdade que a solteirice proporciona pode abrir portas para missões, discipulado, estudo da palavra e dedicação a causas que glorificam a Deus. A Bíblia não apresenta a solteirice como um problema a ser resolvido, mas como uma realidade que pode ser vivida com propósito. Seja por um tempo ou por toda a vida, estar solteiro é uma oportunidade de crescer espiritualmente, servir ao próximo e glorificar a Deus de maneira única. O mais importante não é o estado civil, mas a forma como cada pessoa usa sua condição para cumprir a vontade de Deus. Em vez de ver a solteirice como um período de espera sem sentido, o cristão deve encará-la como um tempo valioso, cheio de oportunidades para o crescimento e a missão. Independentemente do que o futuro reserva, cada momento da vida deve ser vivido para a glória de Deus. Assim, solteiros e casados podem encontrar satisfação e plenitude, não em um relacionamento humano, mas na comunhão com aquele que é a fonte da verdadeira felicidade. Antes de terminar e nos despedir,
Nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque Tu és um Deus de propósito e amor, que nos conhece profundamente e tem planos perfeitos para cada um de nós. Hoje, quero orar por aqueles que estão vivendo a solteirice, seja temporária ou permanente, para que encontrem plenitude e alegria em Ti. Pai, ajuda-nos a entender que nossa identidade não está em um relacionamento humano, mas sim em sermos Teus filhos. Ensina-nos a viver este tempo com gratidão, aproveitando cada oportunidade para crescer espiritualmente, servir ao próximo e Te honrar com nossas vidas. Para aqueles que desejam casamento, oro para que não sejam consumidos pela ansiedade, mas que confiem na Tua vontade, sabendo que tudo acontece no Teu tempo perfeito. E para aqueles que foram chamados a permanecer solteiros, que encontrem nessa jornada um caminho de realização e serviço no Teu reino. Senhor, livra-nos da pressão do mundo, que tantas vezes nos faz sentir incompletos ou insuficientes. Que possamos lembrar que em Ti já somos plenos, amados e capacitados para viver uma vida significativa, independentemente do nosso estado civil. Que cada solteiro e solteira que Te busca encontre forças, propósito e alegria na caminhada. Que usemos este tempo para crescer, amadurecer e sermos instrumentos da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.